Declarar e recolher o ITBI em valor inferior ao da compra e venda vai estragar o seu investimento e aqui eu vou te explicar por quê. Com a constante mudança na economia, muitas pessoas têm buscado a segurança do investimento imobiliário, deixando ali seu patrimônio protegido naquele ativo que a princípio não vai ser tão afetado pelas mudanças econômicas como seriam as ações em bolsa de valores, por exemplo. Mas com essa oportunidade de investimento, vem também uma coisa ingrata, chamada Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E esse imposto ele varia de 1,8% a 3% do valor da compra. E ele é devido pelo comprador no momento do registro do imóvel. Então você comprou o imóvel, lavrou a escritura, vai registrar no cartório, é preciso pagar o imposto. Muitos cartórios de notas têm cobrado esse imposto antes de lavrar a escritura. Mas isso é uma discussão que eu vou deixar para outro momento, porque foge um pouco ao tema daqui. O STJ, no tema repetitivo 1113, definiu que a base de cálculo do ITBI é o valor declarado pelo contribuinte no momento da aquisição do imóvel. Então você comprou o imóvel pelo valor de R$1 milhão, você vai declarar esse valor na prefeitura e vai pagar aqueles 3%, aquela alíquota, em cima desse valor. E a tese do STJ foi baseada no sentido de que o valor de mercado do imóvel, que é como determina a lei, ele é definido pelo que o mercado paga por ele. Então aquela transação, a princípio, ela tem presunção de veracidade. Caso a prefeitura entenda que o valor diferente, que o valor da compra e venda não reflete a condição de mercado e que há um indício de fraude, a prefeitura deve instaurar um processo administrativo para apurar se de fato houve ou não a fraude naquela situação. Então, não sendo, o correto é você declarar o ITBI com base no valor da compra e venda. Isso já foi um ganho para o contribuinte, pois durante muitos anos as prefeituras utilizaram valores completamente arbitrários, faziam avaliações sem demonstrar os elementos, sem demonstrar a fundamentação para que tinham chegado em determinado valor. Então eu já vi diversas ocasiões em imóveis que valem R$1 milhão terem sido aplicadas bases de cálculos nesse imóvel por R$1,5 milhão. Imagine que você comprou esse imóvel por R$1 milhão e a prefeitura está cobrando um imposto com base em R$1,5 milhão. Então isso não é a realidade de mercado, isso prejudica o contribuinte. Mas vamos para um cenário ideal. Vamos dizer que você comprou esse imóvel por R$1 milhão, mantendo aquele exemplo, e a alíquota do seu município é de 3%. Então se você aplicar essa alíquota de 3%, você vai pagar um imposto de R$30 mil na aquisição desse imóvel. Nesse momento, muitas pessoas ficam tentadas a declarar um valor menor para que com isso paguem um imposto menor. Já vi diversos casos, não recomendo nenhum e nem participo de nenhum, porque isso na verdade prejudica quem está comprando, além de ser uma fraude tributária. Entenda o que eu vou dizer. Se você comprar esse imóvel por R$1 milhão e declarar corretamente, você vai pagar os 30 mil de imposto. O que acontece é que muitas pessoas, no exemplo esdrúxulo, declarariam esse valor por 500 mil para pagar 15 mil de ITBI. Nessa conta você economizaria 15 mil de imposto, já que seria 30 mil do valor correto e 15 mil do valor declarado a menor. Então seria essa diferença de 15. Só que imagine, passados 5 anos da compra desse imóvel, você decide vender. E no momento da venda você consegue vender pelo valor de R$1,5 milhão. Se você tiver declarado o valor de R$1 milhão no seu imposto de renda e na guia do ITBI, seu ganho de capital foi de R$500 mil, que é R$1,5 milhão, valor da venda, menos R$1 milhão, que foi o valor da compra. Então você vai pagar um imposto sobre ganho de capital, que é o imposto de renda, com alíquota de 15% sobre 500 mil, o que vai dar R$75 mil. É um imposto caro, mas veja no cenário que você declarou incorretamente. Quem declarou que o valor da compra foi de R$500 mil para pagar menos ITBI, ele declarou que esse imóvel entrou no imposto de renda por 500 mil. Então quando ele vender por R$1,5 milhão, 5 anos depois, vai ter um ganho de capital de R$1 milhão, muito embora não tenha sido isso que ele ganhou. E a tributação de 15% em cima de R$1 milhão vai ser R$150 mil. Então ele economizou R$15 mil na entrada para pagar no final R$75 mil a mais. Então ele teve um prejuízo de R$60 mil só porque quis economizar no início com o ITBI. Então o imposto, para que você entenda, se você não pagar na entrada, vai pagar mais na saída. Então é melhor você recolher corretamente e fazer
isso daí para poder pagar menos imposto sobre o ganho de capital. Além disso, tem outra situação que muita gente não sabe, mas que impacta gravemente o negócio. Imagine que seu imóvel está alugado. Aquele inquilino ele tem o direito de preferência, mas você disse que ia vender por 1 milhão, recebeu a proposta de 1 milhão, o inquilino disse que não queria. Você vendeu para um terceiro que se interessou. E no momento de lavrar a escritura, vocês decidiram colocar um valor menor. Decidiram colocar 800 mil. Então, ao invés de 1 milhão, muito embora você tenha recebido 1 milhão. O inquilino, ao perceber essa situação, ele pode exercer o seu direito de preferência e vai comprar o imóvel pelo valor de 800 mil reais, que foi o valor declarado na escritura pública e que vai constar na matrícula do imóvel. Então, com isso, você vai ter um prejuízo de 200 mil reais e não vai ter como cobrar do inquilino, porque isso aí seria se valer da própria torpeza e o direito veda isso daí. Então, além do risco tributário, se você tiver com um inquilino no imóvel que está sendo vendido, você vai ter o risco de ele exercer o direito de preferência e pagar um valor menor do que de fato você recebeu, porque é o que estava na escritura pública. Por isso que eu recomendo a presença sempre de um advogado especializado em direito e negócios imobiliários, que é como a gente faz aqui no escritório, para que com isso a gente consiga antever todas essas situações e garantir que você faça um investimento seguro, tanto na parte tributária como na parte documental, porque fazendo isso a gente garante que você vai ter um lucro naquela operação quando você decidir vender. Então é um investimento, na verdade, que você paga num profissional para lhe assessorar nesse momento e evitar que você tenha essas dores de cabeça. Imagine, você ser autuado pelo município para pagar essa diferença, ou você perder o seu imóvel para o inquilino por um valor menor do que de fato você vendeu, amargando um prejuízo. Então, para evitar esse tipo de situação, é que nossa atuação proativa e ostensiva vai no sentido de proteger o seu investimento e o seu patrimônio.